Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal Era do Avatar. Hoje nós estamos recebendo o professor Alexandre Campelo, nosso querido irmão, amigo, e na condição de seguidor de Paramahansa Yogananda, está trazendo para nós uma série de lives sobre a obra e a vida de Yogananda. Hoje ele vai falar sobre nascimento e infância, né? Usando fontes fidedignas de informação, que é o livro Autobiografia de um Yogi e, um outro livro que foi escrito pelo irmão do Yogananda. Pelo menos esses dois parece que ele vai mostrar aqui. E eu queria dizer a vocês mais ou menos um pouco do que o Alexandre representa, do que é o bio dele. Ele é escritor, autor de 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso. O primeiro deles é o Cristianismo Original e a Unidade das 5 Religiões. O outro é Francisco, o Grande Yogi de Assis. O outro é o Encantador de Pessoas, Viagem Mística aos Contos e Histórias da Índia. Alexandre tem formação em Pedagogia e pós-graduação em Teologia. Também é Kriyaban, discípulo de Paramahansa Yogananda e cofundador da Escola de Yoga do Lago, em Brasília. O Alexandre fala muito bem sobre yoga, sobre Francisco de Assis. Tem o conhecimento dele é amplo. Tem feito lives maravilhosas sobre esses assuntos. Na condição de teólogo, de discípulo de Yogananda, de admirador, profundo admirador de Francisco de Assis, ele tem e escreveu um livro sobre Francisco, esse yogi, o Francisco, grande yogi, né? E então ele é preparado para nos trazer esse material. Eu peço a vocês que fiquem até o final da live. Não parem na metade, não. Se parar, interrompe e depois continua como vídeo. Mas, se puder ver toda a live, é interessante. Ver todo o vídeo é interessante. Quanto mais tempo você permanecer na live, mais valor você dá ao conteúdo do canal. Porque a pessoa entrar, ficar 5 minutos e sair, não representa nada, praticamente. É como se ela não tivesse entrado. Então, não adianta a gente ter 1000 visualizações se cada visualização não ficar um mínimo de tempo. Então, a gente pede isso. Você entre na live. Se não puder ver, tiver alguma coisa para fazer, deixa ali rodando, vai resolver. Depois, em vídeo, você completa o acompanhamento do vídeo. Tá bom? Como vocês sabem, nosso canal é um canal universalista. Temos várias lives aqui de várias correntes filosóficas, religiosas, estilos de yoga. E pretendemos levar esse conhecimento cada vez mais a mais pessoas. Eu vou rodar a vinheta agora, para nós iniciarmos nossa live. Professor Alexandre Campelo, Boa noite, Betinho. seja bem-vindo ao nosso canal Era do Avatar. Gratidão. Você, Palmeirinho e o Williton, e Moacir, foram os primeiros Moacir Matos, professor Moacir Matos, Williton Alcântara e Palmeirinho Soares, foram os primeiros a fazer live aqui comigo, quando a gente estava no início, sem inscrito algum, com pouquíssimos inscritos. Começamos fazendo muitas coisas. Eu me 2 anos e lembro. pouco depois, estamos aí, continuando a luta. Teu Temos canal. hoje quase 1.200 inscritos. É como costuma dizer, é pouco, mas é muito.
É É pouco do porque, ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista relativo, é muito. exato, é o ponto de vista qualitativo, a qualidade é que importa. A É, qualidade de quem lhe ouve, né? Quem está é, inscrito tá, no canal é porque tem conteúdo. Porque se mas não tivesse, não estaria aqui. Mas muitos que não estão inscritos ainda é por falta de oportunidade de conhecer, né? Quem busca Mas, o conteúdo, a mas espiritualidade, vem para o seu canal. Quem não está é, o interessado em no, é o conteúdo, que espiritualidade, não vem. eu costumo frisar aqui, a qualidade dos nossos convidados, do que eles trazem aqui para a gente, é de alto nível. Inclusive, segunda-feira, nós tivemos uma live aqui com o professor Haroldo Mendonça sobre astrologia. Eu assisti uma parte, foi ótimo. Assim, ele citou o artigo 16, parece, o O capítulo capítulo 16, que mais esperto que os. Aham, Yogananda fala sobre astrologia, né? isso, mais E foi esperto uma que live, os astros. exatamente. E foi uma live sensacional. Quer dizer, nosso material aqui tem sido muito bom, o canal tem sido muito feliz naquilo que tem trazido para os nossos é, é, o nosso conteúdo aqui, nós apresentamos. Então, é o que eu disse, é pouco se você comparar o nosso canal com canais, aí sim eu entro na questão da qualidade. Canais que não têm profundidade, são apenas entretenimento, né? São passatempos. Esses canais têm muito, familiares, que Uhum. eles chamam de viralizar. Às vezes eles botam um short de 1 minutinho, uma coisa muito engraçada, curtinha, sem conteúdo filosófico, claro que não é o objetivo, e aquilo vai a 1 milhão de views. Nós não, nós É, falamos de filosofia, de coisa mais profunda, mais eu me assim, lembro aquela passagem do Bhagavad Gita, de Krishna, em que ele fala algo semelhante a isso. De mil, um me busca. De mil, um me busca. E de mil que me buscam, um me encontra. Então, a não, espiritualidade é algo que as pessoas mas, não buscam, mas infelizmente não buscam professor, tanto, né? professor, mesmo Mas isso vai sendo, mudar. mesmo sendo um assunto, né, um tipo de assunto considerado um nicho, né, espiritualidade, yoga, mesmo assim ainda tem muita gente que se interessa. Só que Sim. nós ainda não atingimos esse público. Por quê? Porque nós precisamos da ajuda das pessoas em compartilhar, em se inscrever, em curtir, comentar, isso para dar mais força. Esses que têm estado conosco aqui sempre têm dado muita força. Foi isso que nos trouxe a 1.200 inscritos. Mas nós Uhum. precisamos ampliar ainda mais, para que a gente Mas, tenha a oportunidade de falar para mais pessoas. Né? mas você vai Então, chegar lá, o canal vai chegar porque, como você mesmo disse, tem conteúdo importante e é assim mesmo. É é Banat verdade. Banat Banjai, é aos pouquinhos. É verdade. Estão conosco aqui, que já deixaram um comentário. Eu peço àqueles que estão conosco, somos 8 aqui, que deixem uma saudação, uma boa noite, namastê, aqui conosco. E comentar na live também, no chat também é importante. Fazer perguntas, fazer comentários sobre o que está sendo dito, ou fazer uma saudação. Aqui já deixaram uma saudação, o casal Solange e Milton, lá de Goiânia, a nossa irmãzinha Ana Maria Bittencourt, lá de São Paulo, a querida amiga, devota de Saibaba desde os primeiros tempos aqui no Brasil. Ela fundou o primeiro centro SAI em São Paulo, na cidade de São Paulo. E nós tivemos na inauguração lá, na ocasião, já são muitos anos, né? Isso deve ter sido lá por 87. Né? Olha quanto tempo tem. São mais de 36 anos. Também está a Laís Sá, que é sua consorte, Isadora Pedrosa, e a Tati Mendonça está conosco também, nossa irmãzinha lá do Centro SAI de Vila Isabel. Eu acho que é ela, da Tati Mendonça. Ô, Alexandre, eu vou deixar com você então, para você iniciar.
Quando você quiser, Os eu slides, se você já coloco os quiser slides. colocar, já Tá, eu vou iniciamos. sair. A Tati falou que é ela mesma. Que ela não deu um sairã, falou namastê. Pode falar um sairã, Tatiana. Ô, Sairan, Tati. Eu vou sair, então, e vou jogar a imagem na tela. Então, boa noite, namastê, Om Sairan. Entre os discípulos de Yogananda, nós falamos Jai Guru. Como o Betinho me pediu, essas lives, essa série de lives é sobre a vida, nascimento, infância, adolescência, fase adulta de Paramahansa Yogananda, baseado nessas duas obras, a autobiografia de um yogi e Megida. E repito, estas lives de forma alguma substituem a leitura das obras. Eu não tenho a capacidade de trazer em palavras, em poucas palavras, aquilo que Yogananda escreveu. Principalmente pelo fato de ser ele um avatar. Nós, discípulos, consideramos Yogananda uma encarnação divina, um avatar. E todos os livros que ele escreveu foram em êxtase, em samadhi, em percepção direta do divino. Então não foi uma escrita qualquer, não foi uma escrita comum, nem mesmo entre os mais eruditos, porque é a escrita de um iluminado, de um ser que viu Deus, que conheceu Deus, que caminhou com Deus, que dialogou com Deus, que amou a Deus, que foi um amante verdadeiro, divino de Deus, um autêntico Bhakta. Yogananda é um Bhakta, é um amante de Deus, da Mãe Divina. Então, quem sou eu? Quem sou eu para conseguir trazer tudo o que ele escreveu, né, nessa autobiografia? E mesmo no livro Megida, que foi escrito pelo irmão dele, o irmão mais novo, Sananda Lal-Ghosh, que teve essa graça de conviver com Yogananda desde pequenino, né, o nome Mukunda, que era o nome de nascimento de Yogananda, Mukunda Lal-Ghosh. E o irmão que era o Sananda Lal-Ghosh, foi quem escreveu esse livro. E ele teve essa graça de ter Yogananda não só como irmão mais velho, Yogananda era mais velho que ele, porque o Sananda, mas também mestre, irmão e mestre. E ele reconhece isso, porque ele viu desde pequenino os passos de seu irmão como uma pessoa divina, um ser sagrado, ao lado dele, convivendo com ele, almoçando, jantando, ali no dia a dia com Yogananda, com Mukunda. A relação dos dois, então, foi ao mesmo tempo de irmandade e de reverência. Mas é uma das coisas que lemos, principalmente na autobiografia. No Meja, nós temos, quando lemos a autobiografia, Yogananda ele se coloca mais como discípulo. Ele coloca mais os mestres dele, Yukteswar, Lahiri, Babaji, como se fossem maiores do que ele, por humildade. E ele sempre se coloca como discípulo na autobiografia. Já no Megida, que foi escrito pelo Sananda, Sananda já fala mais sobre o próprio Yogananda. E como, apesar de ser irmão, ele fala como discípulo de Yogananda. Então nós temos uma outra visão, porque na autobiografia é a visão da humildade. Yogananda falando a respeito dele mesmo, ele fala de uma forma humilde a respeito dele mesmo. Já o Sananda não. O Sananda fala a respeito de Yogananda com uma certa reverência e mostrando coisas, fatos e fenômenos que na própria autobiografia de um yogi não vemos, não lemos, mas que o Sananda fez questão de falar a respeito de Yogananda, de Mukunda Lal-Ghosh. Então são duas obras que nos trazem essa riqueza a respeito de Mukunda, do futuro Paramahansa Yogananda, tanto na visão dele mesmo, a respeito dele mesmo como discípulo, como da visão de um discípulo irmão do mestre. É algo totalmente diferente, assim como quando lemos os relatos de, por exemplo, Sridhara Mata,
que foi a sucessora espiritual de Yogananda por 5 décadas, foi a discípula que conviveu mais tempo com ele. Então existem vários relatos dela como discípula. É muito diferente quando você vê o relato de um discípulo a respeito do mestre, porque existe a questão da reverência e a percepção de que é Deus encarnado. Mas é algo interessante, apesar deles saberem que Yogananda era um avatar, era uma encarnação divina, ele não se comportava dessa forma, nem com os irmãos, nem com os parentes, com os familiares e nem com os discípulos, mas como amigo. E o que nos lembra o Srimad Bhagavatam, as histórias do Senhor Krishna, que sempre se comportava como amigo de todos. Ele era o amigo de todos. Porque o que é Deus, se não o nosso melhor amigo? Deus é o nosso maior amigo, como o próprio Yogananda afirmava, o mais amado entre os que são amados, o mais próximo entre os que são próximos, o mais querido entre os que são queridos. É por isso que os santos choram dia e noite de amor por Deus, o bem-amado cósmico, porque ele é todo rasa. Rasa quer dizer a suprema doçura, a suprema delícia. O yogi procura sentir Deus dentro de si mesmo. Não intelectualizar apenas, não apenas conhecer as sagradas escrituras, mas sentir Deus. Isso é realização divina. Se não somos capazes de sentir dentro de nós essa alegria, essa bem-aventurança, como ele mesmo dizia, a alegria eternamente renovada, então não chegamos à essência daquilo que no latim chamamos de religare, que é a religião, a verdadeira religião, porque a religião, quando ela é apenas livresca e dogmática, ela não nos leva a lugar algum, a não ser para o próprio dogma, a não ser muitas vezes para a própria desconstrução daquilo que Deus é. Enquanto que a introspecção, a meditação, a devoção autêntica como um Ramakrishna, isso sim nos leva a sentirmos Deus dentro de nós, a cantarmos para Ele em êxtase, passando as noites em claro, em prantos de amor, como um São Francisco de Assis, porque São Francisco de Assis chorava a noite inteira de amor pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele amava a Deus. O mesmo fazia Ramakrishna por sua mãe divina, o mesmo fazia Yogananda por sua mãe divina. Enquanto São Francisco amava a Deus como na pessoa de Jesus, Ramakrishna e Yogananda amavam a Deus na pessoa da mãe divina. E esse amor, essa devoção, não é, como um verdadeiro Dvaita Vedanta ou Bhakti Vedanta, porque Vedanta significa a última parte dos Vedas, mas não voltado para simplesmente o monismo. Na verdade, Yogananda une as duas coisas, assim como o Ramakrishna. Ambos falaram, Deus é pessoal e impessoal. Se você o vê apenas como o impessoal, o Nirvana, ou apenas como pessoal, você o limita. Ele é as duas coisas, pessoal e impessoal. Então, o Advaita Vedanta e o Dvaita Vedanta, ambos estão corretos, ambos nos levam à realização divina. Na autobiografia de um yogi, logo no início, na introdução, nós vemos esse relato do ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos, o Dr. Binay Rajan Sen, quando ele teve a oportunidade de conhecer Yogananda pessoalmente. Foi um banquete realizado pelo mestre ao embaixador da Índia e, na verdade, esse banquete já era a despedida dele de Yogananda, porque foi o Mahasamadhi, né? Maha grande, Samadhi êxtase, foi a última vez que Yogananda falou ao público, né? A morte física, quando ele sai conscientemente de seu próprio corpo. E lá na introdução, então, da autobiografia de um yogi, lemos esse relato do Dr. Binay Rajan Sen. Ele disse, ele escreveu, a experiência do encontro com Paramahansa e Yogananda está gravada em minha memória como um dos acontecimentos inesquecíveis de minha vida. Quando olhei para seu rosto,
Meus olhos foram quase cegados por um esplendor, uma luz de espiritualidade que literalmente dele se irradiava. Sua infinita suavidade e sua encantadora gentileza envolveram-me como um cálido raio de sol. Pude ver que sua compreensão e sua percepção interior iam até o mais mundano dos problemas, apesar de ele ser um homem do espírito. Nele encontrei um verdadeiro embaixador da Índia, sendo portador e divulgador da essência da antiga sabedoria indiana no mundo. Essa palavra do Dr. Binay, né, esse depoimento dele a respeito de Yogananda, nos mostra aqui a consciência do mestre. Ele estava totalmente antenado com os acontecimentos mundiais, apesar de ser ele um homem de Deus, um homem do espírito. Yogananda lia jornal. Ele lia jornais, ele estava verdadeiramente antenado com tudo que ocorria no mundo, tanto a nível, digamos, secular, físico, quanto a nível espiritual. E por isso o encantamento do Dr. Binay. Claro que, além da energia, da vibração, como ele afirmou aqui, que quando olhou para Yogananda, foi quase cegado por um esplendor que literalmente se irradiava de seu rosto. Então, um homem de Deus e ao mesmo tempo antenado com as coisas do mundo. Não um alienado, mas alguém que sabe, e é algo que ele, na verdade, aprendeu com seu mestre, com seu Yukteswar. Yukteswar dizia: seja capaz de ter os pés firmes, apoiados no chão, e a cabeça nas estrelas, as duas coisas, ou seja, nas estrelas quer dizer em Deus, mas com os pés firmes no chão. Esse equilíbrio foi o que Yogananda nos ensinou, sermos equilibrados. Ele sempre dizia sobre a importância de unirmos Oriente e Ocidente, a espiritualidade do Oriente com a praticidade do Ocidente. Se você une os dois, essa espiritualidade, que inclusive a própria Bíblia afirma, a luz vem do Oriente. A espiritualidade oriental com a praticidade ocidental, você tem algo perfeito. Essa imagem é do pai de Yogananda. Eu vou, na verdade, fazer aqui uma pequena recapitulação da live anterior, em que eu já havia falado sobre o nascimento e a infância de Yogananda, por ocasião do nascimento, foi dia 5 de janeiro, quando Yogananda nasceu, né, a data de comemoração do nascimento dele. E eu falei um pouquinho sobre o nascimento, um pouquinho sobre a infância. Então, vou fazer uma pequena recapitulação e dar continuidade, falando ainda sobre o nascimento, a infância, depois nas próximas lives, porque é uma sequência, continuarei falando sobre a infância dele, baseado nessas duas obras, a Autobiografia e Megida. Depois entraremos na parte da adolescência, a fase adulta, e sempre trazendo algum ensinamento do próprio mestre, a personalidade dele. Quem foi Yogananda, ou quem é Paramahansa Yogananda, como ele mesmo dizia aos discípulos. Certa vez ele disse: quando eu deixar este mundo, vocês saberão quem eu sou. É uma das coisas que Dayamata dizia. Observem o que ele falou. Ele não disse quem eu fui, mas quem eu sou. É aquilo que vemos nas palavras de Jesus. Antes que Abraão fosse, eu sou. É o avatar. Não é uma pessoa comum, apesar de estar num corpo humano e de, como avatar, agir como um humano, ser amigo de todos, conversar e dialogar com todos sem expressar qualquer atitude ou comportamento de superioridade, que é algo que todos afirmavam. Ele não expressava nenhuma superioridade a ninguém, todos ficavam à vontade na presença dele. Todos sentiam a sua grande humildade e a amizade. Apesar de ser onisciente, ele não julgava a ninguém.
Ele conhecia as qualidades e os defeitos de todos, mas não julgava. E isso é amor. Bhagabhat foi o pai, né, de Yogananda. E o Bhagabhat conheceu Lahiri Mahashaya, esse grande. Inclusive, Lahiri tem uma relação muito grande com Yogananda, esse grande mestre, também um avatar, também uma encarnação divina do século XIX na Índia, que foi amigo de Swami Trailanga. Não sei se todos conhecem, já ouviram falar em Swami Trailanga, outro grande ser sagrado também do século XIX. Então, Lahiri, apesar de ser chefe de família, um homem casado, ele foi um grande iluminado. E a vida de Lahiri era muito conhecido naquela época ali. Pessoas vinham de todas as partes da Índia para receber instruções e as bênçãos de Lahiri Mahashaya. Chegou um momento na vida de Lahiri que ele já não dormia. Ele permanecia na sala de sua residência, totalmente onisciente, de dia, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, ele recebia discípulos. Ele não dormia mais. O tempo todo onisciente, o tempo todo mergulhado na presença divina. E Bhagabhat, pai de Yogananda, conheceu Lahiri de uma forma paranormal, digamos assim. Ele era chefe em um escritório da Estrada de Ferro e havia um empregado que era discípulo de Lahiri. Bhagabhat não conhecia Lahiri Mahashaya nessa época. E esse discípulo de Lahiri, funcionário de Bhagabhat, pediu muito a Bhagabhat que pudesse ter uma licença para ver o seu mestre. E Bhagabhat não permitiu, que o funcionário saísse para ver o mestre, para ver esse homem santo que era Lahiri Mahashaya. E um certo dia, o discípulo orando para Lahiri, pedindo a Lahiri: Senhor, eu preciso muito vê-lo. Sinto sua falta, preciso ver a sua forma sagrada, a sua forma física sagrada, preciso ir a Benares visitá-lo. Ele orando para o mestre. Então sai ele, o funcionário, e Bhagabhat, o chefe, caminhando na rua, conversando, dialogando, quando, do nada, Lahiri Mahashaya se materializa na frente dos dois, para o grande espanto de Bhagabhat, Charan Ghosh, futuro pai de Yogananda. Yogananda ainda não havia, Mukunda Lal Ghosh não havia nascido. Lahiri se materializa na frente de ambos e diz a Bhagabhat: Bhagabhat, você é muito duro com o seu empregado, e desaparece da frente dos dois. Ele é assustado, o discípulo também assustado, mas o discípulo sabia, conhecia os poderes, os síddios, os poderes paranormais de Lahiri, mas ficou assustado da mesma forma. E o Bhagabhat olhou para ele e disse: eu permito que você vá visitar o seu mestre, mas eu também irei com você, irei junto. Um dos grandes fenômenos produzidos por Lahiri, que fez com que Lahiri se tornasse famoso, né? O Lahiri tinha o poder, inclusive, de ressuscitar mortos. O próprio Yukteswar, mestre de Yogananda, relata um episódio no qual Lahiri ressuscitou um homem que já estava, o corpo totalmente já com cheiro ruim, já no abraço da morte, e Lahiri o ressuscitou à distância. Existe essa história de uma discípula que queria também ver muito o mestre, e ela havia já se programado para ir até a residência de Lahiri. Quando ela chega na estação de trem, o trem partiu. O trem partiu, ela perdeu o trem. Aliás, o trem estava já, não chegou a partir, perdão, já estava a ponto de partir, e ela já não podia mais entrar, já não havia comprado o bilhete, não havia mais tempo de entrar no trem, o trem já estava para partir, quando ela então, com a sua devoção, o seu amor e a sua consciência da estatura espiritual de Lahiri, ela orou a Lahiri: Senhor, eu não posso perder esse trem, eu preciso vê-lo.
Quando então o trem, essa locomotiva pesando milhares e milhares de toneladas de ferro puro, ele começou a levitar, a locomotiva, o trem começou a levitar sobre os trilhos, para espanto de todos que estavam lá dentro, do maquinista, todos olharam pela janela para ver esse fenômeno. A locomotiva, as rodas giravam, mas o trem estava levitando, não tocava os trilhos. Não tocava os trilhos. Até que o trem desceu e todos perceberam que o trem se ergueu por causa daquela mulher que estava orando, pedindo para que Lahiri parasse o trem. Quando ela entrou no trem, o trem então pôde sair. E quando ela chega à residência de Lahiri, lá em Benares, Lahiri olha para ela e diz: Você não podia esperar o próximo trem? Você tinha que me tentar desta forma? Então, são fenômenos paranormais, sídios, poderes paranormais, que vemos inclusive nas vidas de grandes santos cristãos, como Jesus e tantos outros. É dito que São Francisco de Assis promoveu grandes fenômenos, grandes milagres. São Francisco. Assim como Santa Edviges ressuscitou uma pessoa que já havia falecido. Quem conhece a vida de Santa Edviges são fenômenos que no yoga chamamos de siddhis, poderes paranormais, que não comprovam em si que aquele ser verdadeiramente realizou Deus. É o que Patanjali nos diz. Os fenômenos paranormais, eles estão no meio do caminho entre eu e Deus. É aquilo que Jesus afirmou: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Mas esses fenômenos verdadeiramente existem. E Lahiri era muito conhecido por toda a Índia nessa época. Foi o grande mestre dos pais de Yogananda e também do próprio Paramahansa Yogananda em sua infância. Inclusive, ele participou no dia do nascimento de Yogananda, como já disse, que foi 5 de janeiro de 1893, enquanto Guru Ghosh, sua mãe, sentia as dores do parto. Nessa época, eles já eram discípulos de Lahiri, né? Já conheciam Lahiri Mahashaya. Ela orou a Lahiri por conta das dores que ela sentia. Ela orou a Lahiri Mahashaya e ocorreu esse fenômeno de que o quarto onde ela estava se encheu de uma luz divina. Todo o quarto se tornou luminoso. E dessa luz, aqui a imagem de inteligência artificial, ela com o ventre ali como Kunda Laugosh, futuro Yogananda em seu ventre. Lahiri surge de dentro da luz. Ele aparece dentro da luz. E Mukunda Yogananda nasce então dentro desse fenômeno maravilhoso em que todo o quarto se tornou iluminado. Esse fenômeno é relatado no livro Megiddo, este livro aqui de Sananda Laugosh. Essa aqui é a imagem, uma foto de Sananda, já idoso, o irmão mais novo de Yogananda, de Mukunda Laugosh, Sananda Laugosh. Foi ele quem escreveu o livro Megiddo. Megiddo, a família, este livro meu está em espanhol. A família, infância e juventude de Paramahansa Yogananda, Sananda Laugosh. E então, quando Yogananda nasce, pouco depois, Guru Ghosh, né, juntamente com seu marido, com Bhagabati, eles visitam Lahiri Mahashaya. E ela diz que ela estava no meio, porque eram muitos discípulos ali na residência de Lahiri, muita gente, e ela estava lá atrás com a criança no colo, com Yogananda, Mukunda em seu colo. E ela orava, pedindo a Deus que Lahiri olhasse para ela, para que ele desse uma bênção à criança. Quando então ele olha para ela,
pede para que as pessoas abram caminho para ela, para o Rugosh passar. Ela passa com a criança no colo, ele pega a criança Mukunda nos braços, abençoa a criança e diz essas palavras a ela: Mãezinha, o seu filho será um yogi e, semelhante a uma locomotiva espiritual, levará muitas almas de volta ao reino dos céus. Então, Lahiri foi alguém, de fato, um mestre muito presente na vida de Yogananda, em toda a infância, adolescência e também na fase adulta. Mesmo depois que ele encontrou o seu guru, Sri Yukteswar. Na verdade, Lahiri é um Paranguru, dentro da linhagem Mahavatar Babad, depois vem Lahiri Mahashaya e Yukteswar, e o último da linhagem, Parampara, da linhagem de Yogananda, é o próprio Paramahansa Yogananda. As personalidades dos pais de Yogananda, Bhagabhat e Guru Ghosh, ele relata aqui na autobiografia de um yogi. Ele diz que seu pai, Bhagabhat, era muito bondoso, uma pessoa muito bondosa, mas também tinha personalidade forte, era muito sério e muito disciplinador. Bondoso, sim, mas forte, disciplinador, muito disciplinador. E a sua mãe, a Guru Ghosh, era toda carinho, era toda amor, toda doçura. Inclusive, ele afirma que começou quando na infância, quem trouxe o conhecimento dos textos sagrados, dos shastras indianos, foi ela, foi Guru Ghosh, às crianças, aos filhos. E ela costumava contar histórias, tanto do Mahabharata quanto do Ramayana, para as crianças, sempre trazendo histórias edificantes com algum ensinamento espiritual, tanto para ele, Mukunda, quanto para as demais crianças. Eles se encontravam, Bhagabhat e Guru Ghosh, como marido e mulher apenas uma vez por ano. Como marido e mulher apenas uma vez por ano, ou seja, eles praticavam celibato, brahmacharya, porque eles se encontravam apenas uma vez por ano para ter filhos. Somente para ter filhos uma vez por ano, como marido e mulher, ou seja, para copular apenas uma vez por ano. Claro que é óbvio que eles viviam como marido e mulher. Eu falo no sentido da copulação, era apenas uma vez por ano, com o objetivo não do prazer, mas para ter filhos. Esses são verdadeiros praticantes de Brahmacharya, autênticos Brahmacharis, ainda que casados. Existe uma história que o Sananda conta no livro Megida, quando Yogananda ainda pequenino, ele via o seu irmão mais velho, o Ananta, e os seus pais recebiam cartas de amigos, de parentes, e ele, pequenino, não recebia cartas de ninguém, não recebia nenhuma carta. E um dia, a criança Mukunda foi até o colo de sua mamãe e disse a ela: Mãe, por que eu não recebo nenhuma carta? Ninguém escreve para mim, ninguém manda cartas para mim. Papai recebe cartas. Ananta, né, que era o irmão mais velho, recebe cartas. Por que eu não recebo cartas? E ela, então, sorrindo, diz ao Bhagabhat, ao pai, ao marido: Veja o que o seu filho está falando. E ele, então, o Bhagabhat sorri, sorri, e ele resolve escrever uma carta. O próprio pequeno Mukunda resolve escrever uma carta de próprio punho. Para quem? Para Deus. A criança Mukunda vai ao seu quarto, como falei, isso está relatado no livro Megida, e começa a escrever para Deus. A inocência de uma criança que amava a Deus desde sua mais tenra idade, a sua doçura por Deus, buscando a Deus na fase mais doce, mais infantil. Inclusive é dito tanto no Megida como outros relatos, que desde pequenino ele já tinha uma grande devoção a Krishna, a Mãe Divina, desde pequeno.
E no livro Mégida é relatado que um pouquinho depois dessa fase, houve uma noite que houve uma festa na família e Mukunda desapareceu. Desapareceu a família toda preocupada. Onde está Mukunda? Onde está Mukunda? E Bhagabhat, o pai, intuiu: eu sei onde ele está. Só pode estar lá, no templo. E foi lá no templo, a família inteira, o pai, a mãe, os irmãos, os parentes, tios, todos atrás de Mukunda, e foram encontrar o pequeno Mukunda no templo meditando. E nessa carta ele escreveu a Deus o seguinte: a teus formosos pés de lótus, meu Bhagavan, como estás? Estás enfermo? Todos os dias te falo, te peço que me envies uma carta. Provavelmente tens esquecido o meu pedido? Estou muito triste. Tu sabes que chegam muitas cartas para meus pais e meu irmão maior. Porém, ninguém me envia uma carta. Por favor, escreva logo. Não se esqueça de mim. Que mais posso escrever? Papai e mamãe estão bem. Me inclino ante ti. Assinado Mukunda. Dobrou cuidadosamente a carta e a destinou assim: a Deus, esplendoroso céu, e despachou pelo correio. Passaram-se 10 dias e nenhuma carta veio em resposta ao pequeno Mukunda. Até que um dia quando o carteiro chega à residência dos Ghosh, o pequeno Mukunda vai até ele, vai até o carteiro e pergunta ao carteiro: Senhor, existe alguma carta para mim? Alguém escreveu alguma carta para mim? O carteiro se agacha: ó, meu pequenino, e diz a ele: meu pequenino, não tem nenhuma carta para você. Mas se chegar uma carta para você, você será o primeiro a saber. Eu farei questão de entregá-la em suas mãos, somente para você. E passaram-se mais alguns dias, e Mukunda muito triste, até que certa noite ele foi meditar, como sempre, como de praxe, entrou em meditação, e é uma das coisas que o Sananda conta também no Mégida, que desde pequenino ele entrava em Samadhi, Mukunda entrava em Samadhi. As escrituras sagradas, os shastras indianos afirmam que para alguém entrar em Samadhi e sair do Samadhi com tanta facilidade, porque o que é o Samadhi? O Samadhi é a visão de Deus. É ver Deus, é falar com Deus, em que os sentidos entram, se interiorizam. As indrias, os 5 sentidos, os telefones sensoriais são levados para dentro. E o yogi santo perde a consciência do próprio corpo. A consciência se expande pelo Kutastha Chaitanya, o Ajna Chakra, e ele tem a visão do todo expandida. Para voltar desse estado não é simples. Existem santos que não conseguem voltar facilmente. Então, um yogi que tem essa facilidade de entrar e sair do samadhi é porque não é um yogi qualquer, não é um santo qualquer, não é um jivamukta, não é um paramukta. É alguém que já chegou ao estado de avatar, de encarnação divina. Ele tem controle sobre a vida e sobre a morte. Aquilo que Jesus disse. Ele tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Eu tenho a capacidade de me dar a vida e de me tirar a própria vida. É o samadhi, é o êxtase. Os batimentos cardíacos cessam, como já falei em live anterior, naquela experiência quando ele era pequenino também, nessa fase em que ele... Isso está aqui no canal da Era do Avatar, na live sobre o nascimento de Yogananda, dia 5 de janeiro, em que ele caiu em êxtase no almoço dos familiares, chamaram o médico examinou o pulso, viu que não havia pulso, não havia batimentos cardíacos, não havia respiração, não haviam sinais vitais. E o médico disse: essa criança está morta. E saiu, foi embora. A criada mamar, quando pega
Mukunda nos braços, chorando e gritando: Senhor, eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. E ele então volta, sai do êxtase, sai do samadhi, volta à vida e grita: qualquer coisa mesmo, qualquer coisa mesmo. Então, somente um avatar tem essa capacidade de entrar em êxtase, em samadhi, e sair do samadhi sem a ajuda de ninguém. Um santo, um Jiva Mukta, muitas vezes ele tem dificuldade de voltar. É necessário cantar Om no ouvido direito dele, do Jiva Mukta. Jiva, alma ou ego. Mukta, liberto. É uma alma liberta que alcançou o primeiro estágio de iluminação. O êxtase divino é tão maravilhoso, é tão magnético, é tão poderoso que o santo simplesmente não consegue voltar facilmente. É por isso também que aquele mestre de Advaita Vedanta, de Ramakrishna, quando ele vê Ramakrishna em êxtase, e Ramakrishna permaneceu 7 dias em Samadhi, ele ficou assustado, porque nunca tinha visto algo assim. Somente os avatares têm essa capacidade. Então, o pequeno Mukunda, alguns mais 10 dias depois de escrever a sua cartinha para Deus, ele recebe a resposta de Deus, como em letras de fogo. Ele viu Deus respondendo a ele, respondendo a carta em letras de fogo. Na sua visão interna, Deus respondeu amorosamente à criança. E ele ficou muito feliz. Correu até a sua mãezinha novamente, ela era sua confidente, sempre ele corria para ela, sua querida mamãe, sua querida mãezinha, Guru Ghosh, e disse a ela: mamãe, mamãe, Deus me respondeu, o Senhor me respondeu, Ele me respondeu. Aqui ele relatando a ela. E ela então respondeu, disse ao filho: eu sabia, Mukunda. Deus não poderia permanecer distante de um devoto como você. Sua resposta à tua carta tinha que chegar com toda certeza. Por que os santos têm esse diálogo com Deus? Porque eles conseguem ver Deus. Porque eles conseguem dialogar com Deus. Porque o amor deles por Deus é tão grande, é tão grande, é tão poderoso, que é como respirar, como aquele exemplo do mestre que pegou a cabeça do discípulo e enfiou a cabeça dele dentro do ar, porque ele queria saber, perguntou ao mestre o que era necessário para ter a visão de Deus. E o mestre então o afogou, o enfiou dentro da água, ele perdeu ali, ficou se debatendo, o mestre puxa o devoto, ele toma o ar, o mestre enfia ele novamente dentro d'água, depois o puxa novamente e o mestre responde: se você deseja ver a Deus, o seu desejo, a sua volição, o seu amor por Deus tem de ser no mesmo nível que você ama a sua respiração. Por quê? Porque Deus é ciumento. Porque enquanto não provarmos a Ele que o nosso amor por Ele é 110%, Ele não vem, como Yogananda dizia, Ele é humilde, Ele não vem. Por que que Ele não vem? Porque Ele quer ter a certeza de que o amamos mais do que a tudo. Enquanto o nosso amor for desviado 5%, 1%, para uma manga, por exemplo, Deus não vem porque estamos amando a manga. Estamos depositando na manga 1% de nosso amor. E Deus quer 100%, 110% de nosso amor. E Ele tem esse direito. Ele tem esse direito de nos exigir isso. Por que Ele tem esse direito? Porque Ele é o nosso eu maior. Ele é o nosso eu real.
Ele é a felicidade que verdadeiramente buscamos e não encontramos no mundo, porque o mundo não tem para nos oferecer. É o que Jesus também afirmou. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Ramakrishna afirmou certa vez que o amor de um santo recém-desperto é semelhante ao de um atleta que conseguiu escalar um alto muro. E quando ele vê o que existe do outro lado do muro, ele fica tão magnetizado, tão maravilhado, que ele nem olha para trás. O mundo, para ele, não passa de fezes diante do que ele está vendo, que é Deus. É por isso que os santos choram de amor, dia e noite, pelo seu Senhor. É por isso que certa vez São Francisco de Assis, caminhando por uma estrada deserta, aos prantos de amor, foi visto por um camponês. E o camponês perguntou a ele: meu irmão, por que choras? E Francisco disse: meu irmão, o meu Senhor está na cruz e você me perguntas por que choro? Quisera ter emprestado mais lágrimas, que os oceanos me emprestassem mais lágrimas, que se abrissem as comportas e os dilúvios para me emprestarem mais lágrimas, para chorar a dor e o amor de meu Senhor crucificado. Quisera ter asas, como de uma águia, para voar sobre o alto das montanhas e gritar lá do alto: o amor não é amado, o amor não é amado. Como é que os homens podem amar uns aos outros se não amam o amor? É por isso que Ramakrishna chorava por sua mãe, pela mãe divina, a noite toda. É por isso que São Francisco ficou cego de tanto chorar de amor por Deus. É por isso que ele disse certa vez, Ramakrishna: todos estamos um pouco loucos. Eu estou louco, vós estáis loucos. Mas a minha loucura é diferente da vossa. Vocês choram por dinheiro, mulheres, fama. Eu choro por Deus. Entre a vossa loucura e a minha, eu prefiro a minha. Por Deus. É por isso que o mundo está dessa forma. Porque ninguém chora por Deus. Choramos pelas coisas passageiras deste mundo. Ilusão, maiá, maiá. Tudo é maiá. Somente Deus é real. Por isso que quando Vivekananda esteve diante de Ramakrishna, Vivekananda perguntou a ele: você conhece Deus? Você o vê? E Ramakrishna respondeu: sim, eu o vejo. E o vejo de forma mais real do que vejo a você. Ele é mais real do que você. É por isso que os santos choram de amor por Deus. Ramakrishna, o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, quando questionado por Arjuna qual o caminho mais rápido, se era possível alcançar Deus por meio do absoluto, e Krishna diz: sim, é possível, mas é mais árduo. O amor, a pessoalidade de Deus é mais rápido. Amar a Deus de forma pessoal é mais rápido. E não importa que sou eu quem diz, baseado nos ensinamentos de Yogananda, não importa se é a mãe divina, se é Shiva, se é Buda, se é Krishna, mas precisamos, se é Sai Baba, mas precisamos amá-lo em uma forma. É mais rápido. Aquele que vai pelo caminho do absoluto, chega lá, chega sim, mas é mais demorado. Krishna disse isso no Bhagavad Gita, porque é o amor.
que abre as portas, que abre as comportas do céu. Certa vez, Brother Ananda Moy, um dos grandes discípulos de Yogananda, ele disse: a Kriya Yoga, que é a técnica que Yogananda nos trouxe, nos leva até os portões do céu. Mas a Kriya Yoga sozinha não abre portão. Somente o amor é capaz de abrir os portões. Somente o amor. A Kriya nos leva até lá. Qualquer outra técnica, seja o budismo, as técnicas do Buda, nos levam até lá. Mas o amor é que abre as comportas do céu. Lemos também na autobiografia de um yogi um desejo de Yogananda, ainda quando criança, de fugir para o Himalaia. Ele queria muito fugir para o Himalaia. Ele sonhava em estar junto aos grandes yogis, os sadhus do Himalaia, aqueles seres sagrados que vivem em cavernas, em temperaturas de 40, 60 graus abaixo de zero, ativando o tumo, o calor vital interno, e não sentem frio. Até hoje eles estão lá, eles existem. Existem vídeos no YouTube que nós encontramos de sadhus só de tanga, não sentem frio. Ativam calor interno, como São Francisco de Assis, na Itália. Como explicar que São Francisco andava descalço, com roupas que eram emendadas com casca de árvore, e ele não sentia frio? Nem ele, nem o irmão Leão, que foi um dos grandes discípulos de Francisco, São Francisco, não sentiam frio. Ativavam Tivra Samvega, que é um amor tão intenso por Deus que o corpo aquece. Ativam a corrente quente na coluna vertebral, no Sushumna Nadi. Existe uma corrente quente e uma corrente fria. Eles ativam a corrente quente da Kundalini, da energia, da Shakti dentro deles, e o corpo aquece. Não sentem frio. E Mukunda, Yogananda desejava, sonhava e viver junto a esses santos. E ele planejou fugir com seus amiguinhos, e ele falava aos amigos: chegaremos lá, praticaremos a meditação, e até as feras, até os leões ficarão mansos como gatinhos diante de nós. Era o sonho dele, de pequenino. Quem conhece a vida de Swami Narayan, Swami Narayan foi outro grande santo, outro grande avatar. Desde pequenino, desde criança, ele atravessou o Himalaia inteiro, descalço. Não sentia frio. Existem filmes, desenhos animados do Swami Narayan no YouTube. Nilkant Varni. Linda a história de Swami Narayan. Existe um momento na vida de Swami Narayan em que ele chega a um vilarejo. Ele andou pela Índia inteira. Na época, ele ainda não era chamado de Swami Narayan, era chamado de Nilkant Varni. Ele andou pela Índia inteira, e onde ele passava era trazendo ensinamentos divinos, ajudando muitas pessoas, até que ele chega em um vilarejo e havia um leão que atacava as pessoas daquele vilarejo à noite. E ele foi avisado pelos moradores: não fique, ó criança sagrada, criança divina, não fique aqui porque você pode ser atacada pelo leão. E ele disse aos moradores: não se preocupem, e ficou ali, sentou debaixo de uma árvore e ficou meditando. Quando a noite chega, o leão vem. O leão se aproxima de Nilkant Varni. Nilkant Varni vê o leão, abre os olhos, o leão já pronto para abocanhá-lo, ele levanta a mão em Abhaya Mudra. E o leão fica manso como um gatinho. O leão dobra uma perna e o reverencia. Abhaya Mudra. E Mukunda, Yogananda, pequenino, sonhava com isso. Sonhava em ir para o Himalaia, porque eles vivem ali junto a feras, aqueles yogis iluminados, no Himalaia, nas cavernas, no gelo, e os tigres, leões, não fazem mal a esses seres santos.
Ele, na verdade, tentou, Mukunda tentou fugir, mas o seu irmão mais velho, Ananta, descobriu os planos de Mukunda e conseguiu, contratou alguém, chamou até a polícia e alguém acabou frustrando os planos do pequeno Mukunda e trouxeram ele de volta para casa. Isso está relatado na autobiografia de um yogi. Esse é um outro episódio do amuleto, né, o amuleto sagrado, que foi materializado nas mãos de Guru Ghosh, da mãe de Yogananda. Ela veio a falecer um tempo depois, mas antes ela estava em casa e alguém bateu a porta dos Ghosh e a empregada, a criada, foi ver quem era um sadhu, era um santo. E ele disse à moça que atendeu a porta, diga à dona da casa que eu preciso falar com ela. E ela veio falar com. Ela era muito caridosa, ela gostava muito de ajudar os pobres, sempre dava esmolas, sempre dava dinheiro para os pobres. Até certa vez ocorreu um episódio que Yogananda mesmo conta na autobiografia, em que ela ajudou uma pessoa necessitada mais do que o orçamento de casa. E o Bhagabhat, o pai, ficou chateado com ela. Mas não falou de forma grosseira, nada disso. Ele apenas disse a ela: por favor, se você quer ajudar as pessoas, ajude. Eu também ajudo, mas mantenha-se dentro do orçamento da família, não é? Não extrapole o orçamento da família. E ela ficou muito chateada com isso. Isso para ela foi um ultimato para voltar para a casa dos pais. Chamou um cocheiro para levá-la de volta para a casa dos pais. Aí veio um tio da família e conversou com o Bhagabhat e disse a ele: fale com amor com ela, que ela vai compreender. Isso é coisa passageira, isso é bobagem. Apenas peça perdão a ela que ela volta, ela nem vai embora. E aí ele foi, pediu perdão a ela e ela despachou o cocheiro e voltou para casa. Yogananda disse que esse foi o único episódio na vida dele, né, em que ele viu uma pequena desavença entre os pais. Um casal verdadeiramente santo, Bhagabhat e Guru Ghosh. E ela então recebe aquele sadhu que queria conversar com ela e ele diz a ela que era um enviado de grandes mestres e que ele tinha um amuleto para que esse amuleto fosse passado para a criança, para Mukunda. Ele também revela a ela que ela estava com pouco tempo de vida. E ela disse, depois ela contou em uma carta, ela deixou uma carta escrita para Mukunda. Ela contou que quando esse santo revelou que ela estava com pouco tempo de vida, ela não sentiu tristeza, ela sentiu uma paz que vinha dele, do santo, que a envolveu. E ele então disse a ela: o amuleto, para que você creia que é real, eu não vou entregá-lo em suas mãos. Amanhã, no horário que você costuma meditar, ele se materializará em suas mãos. Um amuleto redondo, prateado, ele se materializará em suas mãos. E assim como o santo prometeu, no dia seguinte, ela estava meditando quando o amuleto apareceu nas mãos dela. E ele também disse, o santo disse a ela: depois que você partir, que você vier a falecer, a deixar este mundo, peça ao seu filho mais velho, o Ananta, que entregue uma carta a Mukunda e o amuleto. Um ano depois de sua partida, Ananta deverá entregar o amuleto e a carta para o pequeno Mukunda, um ano depois de sua partida. No dia, aliás, na noite em que ela estava deixando este mundo, Mukunda estava com Bhagabhat em uma outra cidade. Estavam viajando, pai e filho viajando.
E à noite, Mukunda já adormecendo, ele teve uma visão. Ele viu a própria mãe, Guru Ghosh. Ela se aproximou, ele a viu como algo, como alguém físico, e ela disse a ele: Meu filho, se você e seu pai, acorde o seu pai, se vocês desejam ainda me ver, venham rápido, voltem rápido para casa, porque eu estou partindo. E desapareceu da visão de Mukunda. A criança Mukunda, aos prantos, se levanta, acorda o pai: pai, pai, mamãe está morrendo, mamãe está morrendo. O pai Bhagabhat se levanta, tenta acalmar Mukunda, não acredita, a princípio não acreditou no Mukunda, e diz a ele: é bobagem, meu filho, vá dormir, sua mãe está bem, está saudável, está bem, vá dormir, vá dormir. E ele diz ao pai: pai, o senhor se arrependerá por não ter ido agora. Você não se perdoará, e eu também não te perdoarei. E quando chegou amanhã, eles recebem a mensagem de um tio de que Guru Ghosh estava muito enferma no leito, muito doente. E o tio pede que venham rápido para casa, pegam um trem, primeiro trem, Bhagabhat apavorado com isso, e chegam então à cidade onde estava o tio esperando. Quando chegam à residência, ela já havia falecido, para desespero de ambos. Então passa-se um ano após o falecimento de Guru Ghosh, e o Sananda, o Ananta, o irmão mais velho, entrega a criança, a Mukunda, o amuleto. Esse amuleto, inclusive ele fala que quando recebeu o amuleto na mão, ele sentiu uma grande energia do amuleto. É um objeto sagrado. Assim como no cristianismo existem objetos sagrados, objetos que são abençoados por algum santo se tornam sagrados. Existe uma energia, existe uma egrégora, um campo de força naquele objeto. E ele diz que haviam ali inscrições sânscritas nesse objeto, e era algo de alguma vida passada, algum objeto de alguma existência passada dele mesmo, do próprio Paramahansa Yogananda, de vidas passadas. Ele sentiu um poder muito grande quando ele pega o objeto, e como se lembranças do passado vieram à mente dele, é como se abrisse um portal interno, a consciência dele naquele momento já era evoluída, ela de certa forma tomou ainda um vigor espiritual maior quando ele recebe esse amuleto das mãos de seu irmão Ananta. Aqui eu me lembrei da palestra, da live do nosso irmão, que falou sobre astrologia, ele comentou sobre o bracelete astrológico, só que esse capítulo está mais lá na frente da autobiografia de um yogi. Então, eu vou só comentar que o bracelete astrológico ele é feito de 3 metais, né? São 3, é uma liga de 3 metais, é bronze, prata e ouro. Esses três metais, bronze, prata e ouro, em uma porcentagem que somente os mestres conhecem, não é qualquer um que conhece essa porcentagem, somente mestres conhecem. Dentro dessa porcentagem, ele nos protege das influências astrológicas. Porque o que é a influência astral ou astrológica dos astros? É o nosso karma. É o nosso karma. O bracelete, então, nos protege de nosso próprio karma. Ele neutraliza o nosso próprio karma. É por isso que existe esse capítulo na autobiografia de um yogi, mais esperto que os astros. E o Yukteswar disse a Yogananda, pediu a Yogananda usar. Na verdade, Yogananda não usava um só bracelete, ele usava 2. Um em cada braço. 2 braceletes astrológicos. Esse aqui é um episódio que é relatado no livro Megda, pelo Sananda Lal Ghosh. Eles tinham, quando também crianças, eles tinham o costume de meditar próximo ao templo de Kali, em Dakshineshwar. Eu estive lá certa vez, só que quando eu fui em 2016, era
era uma multidão tão grande que eu consegui ver a estátua de Kali, da Mãe Divina, de longe, eu não consegui me aproximar. Na época, eu vi ela bem de longe. E eles costumavam meditar ali, no mesmo lugar onde Ramakrishna tinha visão também da Mãe Divina. Para Ramakrishna, não era uma estátua. Ramakrishna não via uma estátua, ele via a própria mãe. Para ele, não era uma estátua, era a própria mãe. Ele ia no templo de Kali para fazer perguntas para ela. E Yogananda fazia o mesmo e costumava às vezes meditar do lado de fora. Ali naquela época, na época de Yogananda, havia uma espécie de floresta, muitas árvores ali. Ele, o Sananda Laugoshi, seu irmão mais novo, e outros coleguinhas costumavam ir para debaixo daquelas árvores próximo ao templo de Kali meditar. E um dia, segundo narra o Sananda, já estava anoitecendo, estava escurecendo, e eles então, as crianças, se reuniram e falaram: vamos embora porque, né, a noite está chegando. Onde está Mukunda? Cadê Mukunda? E foram atrás, entraram na mata atrás de Mukunda. Mukunda, gritando, Mukunda, e nada do Mukunda. Até que eles avistam uma luminosidade debaixo de uma árvore, uma luz. Se aproximam e era Mukunda. O corpo de Mukunda, Yogananda, todo luminoso. O corpo inteiro dele era luz. E havia em seu colo uma naja. Nós sabemos que as najas são as serpentes mais perigosas, mais venenosas da Índia. Talvez, não sei se do mundo, mas na Índia ela é considerada a mais perigosa. E outra no pescoço, uma outra naja enrolada no pescoço dele, da criança, Mukunda. O Sananda e as outras crianças gritaram. O Sananda, inclusive, disse que naquela hora ele pensou: está morto. Mukunda foi picado, morreu, está morto. Gritaram assustados: Mukunda, Mukunda! Gritaram várias vezes: Mukunda! E ele então sai do êxtase, sai do samadhi e bate palmas. Bater palmas diante de uma naja é querer ser picado, é querer ser atacado pela naja. Ele bate palmas e as duas najas, a que estava no pescoço e a outra aqui embaixo no colo, saem deslizando mansamente e se embrenham no mato. Mukunda se levanta, silencioso, e vai caminhando com as crianças. O Sananda pergunta a ele, pergunta a Mukunda: o que foi aquilo? O que foi aquilo? E Mukunda apenas responde: não foi nada. Não foi nada. E seguem para casa. Outro episódio que é relatado tanto pelo Sananda quanto também na autobiografia de um yogi foi o encontro do pequeno Mukunda com um grande santo, um grande mestre, conhecido como mestre M de Mahashai. Não é Lahiri Mahashai. Existe Lahiri Mahashai, que foi Paranguru de Yogananda, e existe o mestre Mahashai, mais chamado de mestre M. Quem já leu o Evangelho de Ramakrishna? O Evangelho de Ramakrishna foi escrito por esse santo. Ele foi discípulo de Ramakrishna, mestre M. Ele escreveu o Evangelho de Ramakrishna. E Yogananda Mukunda, pequenino, conheceu esse santo lá em Calcutá. Era praticamente vizinho de Mukunda. E certa vez, certo dia, o pequeno Mukunda vai à casa do mestre Mahashai, mestre M, dialogar com ele. E começa um diálogo. Quando ele chega na residência do mestre Mahashai, Mahashai estava conversando com a Mãe Divina. A Mãe Divina aparecia para ele como uma pessoa, para Mahashai, assim como ocorria com Ramakrishna. Conversar com a Mãe Divina era como conversar com uma pessoa. Claro que é óbvio que ele sabia que era a Mãe Divina, uma pessoa no sentido de alguém muito íntima, muito próxima,
que estava ali o tempo todo com ele. E quando Mukunda chega, vê o diálogo de Mahashai com a Mãe Divina, mas Mukunda não vê a Mãe Divina. Ele senta ali ao lado de Mahashai, espera Mahashai terminar o seu diálogo com a mãe, quando Mahashai então começa a conversar com a criança, com Mukunda, e Mukunda diz a ele: por que a mãe aparece para você e não aparece para mim? Por favor, peça a ela, fale a ela que eu amo muito a ela e que ela me dê uma bênção. E o Mahashai promete que levará essa súplica à Mãe Divina. E Mukunda vai para casa. Vai para casa. Quando à noite Mukunda, em suas práticas de meditação, ele está meditando e a Mãe Divina aparece para ele, para a criança Mukunda. Isso na mesma noite. Ele conversou com o Mahashai durante o dia, à noite ele vai meditar, entra em êxtase, entra em samadhi, e a Mãe Divina aparece para ele e diz a ele: Mukunda, sempre te amei, sempre te amarei. E desaparece. No dia seguinte, logo cedo, bem cedinho, pequeno Mukunda vai até a casa do mestre Mahashai e diz a ele, testando o mestre Mahashai: Senhor, a mãe divina disse alguma coisa a meu respeito? E Mahashai diz: Senhorzinho travesso. E ele insiste: ela disse alguma coisa? E o santo repete: Senhorzinho travesso. E ele continua insistindo, e o mestre, o santo, continua repetindo: Senhorzinho travesso, você quer me testar? Será que eu poderia acrescentar nesta manhã qualquer palavra à garantia que você recebeu ontem, às 10 horas da noite, da própria mãe formosíssima? Então, queridos, Yogananda, ele é esse grande Bhakta, esse grande amante de Deus como mãe, na forma de mãe, mãe divina, da Shakti. Ele é um tantrika também, muitos não sabem disso. Tantrika real, verdadeiro. Não confundamos o tantrismo com essas práticas sexuais que existem por aí. O tantrika autêntico não tem nada, é brahmachari, é um praticante de celibato. É um celibatário, porque a Shakti é a energia da Shakti, da Mãe Divina, dentro de nós. É a força da mãe e do pai que devem se encontrar dentro de nós. Esse é o verdadeiro Tantrika. Esse é o autêntico Tantrika. Dentro e não fora. Dentro de nós. O grande ensinamento dele foi o amor por Deus. Amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Certa vez perguntaram a Dayamata, Sri Dayamata, qual era a personalidade de Yogananda, né? O que ela poderia dizer, se ele era um Gyani, um Bhakta, um Karma Yogi, qual era a personalidade dele? Ela disse que dependia do momento. Às vezes ele era um grande sábio, um Gyani, outras vezes um Bhakta, um amante de Deus como mãe, outras vezes um Karma Yogi, outras vezes um Raja Yogi, mas ele era tudo isso ao mesmo tempo, apesar de que a devoção, o amor se sobressaía. O amor por Deus, mas de forma muito equilibrada, muito equilibrada. Ele chorava sim por Deus, mas não na frente dos outros. Eu até peço perdão por a vocês. Ele chorava por Deus na frente da Mãe Divina, no quarto, isolado, ele e a mãe. Ele e a Mãe Divina. Somente ele e a Mãe Divina, como Ramakrishna também fazia. A noite inteira em prantos, como São Francisco fazia em relação a Jesus. Em prantos, como Chaitanya Mahaprabhu fazia em relação a Krishna. E assim por diante. Então essa era a minha pequena
contribuição hoje, Betinho. Nós vamos avançando aos poucos, né? Porque as duas obras são muito grandes, né? Se for para falar sobre a obra toda, vão muitas lives. Nós vamos falando aos pouquinhos e trazendo esses ensinamentos e a personalidade de Paramahansa Yogananda. Mas de fato, professor, aos poucos a gente vai passando aí, a gente, não, você, né, professor, vai passando, digo a gente como canal, vai passando alguns extratos dos livros, desses relatos. Não dá para passar o livro todo, nem é para isso mesmo. Mas a gente, Exato. hoje, por exemplo, você trouxe ensinamentos belíssimos, informações belíssimas, maravilhosas. Quem não se delicia com uma live dessa? Nossa, muito lindo, muito lindo. E Mas isso não sou, toca nosso coração. não sou É, eu, isso aí é eu o sei, Gananda. você tá trazendo, você é um veículo, trazendo esses fatos, narrando esses fatos que tocam o nosso coração. É válido falar sobre. Né? O Palmeirinho até comentou, o professor Palmeirinho até comentou há pouco tempo isso. A gente pode falar das coisas de Deus a partir de narrativas, de livros, de discursos. Nós não precisamos viver para depois falar, senão poucos falariam. O Certa difusor de vez uma, você, de uma você me mensagem lem- não é o autor. você me lembrou, Betinho, um retiro, inclusive foi você quem organizou. Foi o primeiro retiro da Yoga de São Francisco, lá em Mendes. Lembra? Que Mendes, havia em Mendes, depois teve o segundo, que foi em Miguel Pereira. Miguel Teve em Pereira. Mendes, você Teve. foi quem organizou. É. E havia um monge franciscano, agora eu não recordo o nome dele. Um monte, eu também não me lembro. É José, o Fernando, alguma coisa assim. E Ele no era final, daquele o padre Haroldo monastério Rã ali estava também. também. Esse franciscano era dali do centro da cidade do Rio, ali É, perto da e rua aí do houve a Largo da missa, Caió. houve É, a missa que foi realizada pelo padre Haroldo e é. ele teve uma fala no final também, que ele disse mais ou menos assim, que a estatura de São Francisco é tão elevada que falar sobre São Francisco, mais ou menos isso ele falou, falar sobre São Francisco é quase um pecado. Aí na hora eu fiquei pensando, o retiro foi sobre São Francisco de Assis. Ai de nós se não pudermos falar sobre São Francisco, sobre esses santos, alguém tem que Mas, ele, falar. mas ele falou que é Senão como as quase, né? pessoas vão Ele conhecer a falou que vida é deles? Ou quase um então lê, pecado. né? Ou Ele então lê. falou, mas, mas Alexandre, ele falou que foi quase um pecado. Ele não falou que foi um pecado, né? Sim, O quase um pecado ele quis dizer da envergadura espiritual de Francisco de Assis. Né? porque realmente nós devemos Aquele tomar encontro foi cuidado. maravilhoso. Foi sim. Tá gravado, tem uma parte que ficou gravada em vídeo, alguns trechinhos. Ah, você gravou, Mas né? tem alguns trechinhos foram gravados. Inclusive o padre Haroldo falando, eu gravei um trecho. Tem alguns Só o áudio, trechinhos. né? Só o Não, áudio. vídeo foi Vídeo. filmado. Foi filmado. Ah, Foi legal. filmado. Saudade do Padre Haroldo. Morreu aos 100 anos. Foi. Era um missionário. Grande padre e professor de yoga. É, Autor da Yoga Cristã, né? O livro dele. Yoga Cristã, exatamente. Era o comentário, era o título do livro. Olha, muito obrigado mais uma vez, professor Alexandre Campelo. Eu que agradeço, Agradeço Betinho. pela live, pela sua amizade, o seu carinho conosco, comigo pessoalmente e com o canal Era do Avatar. Recomendo a todos que visitem os canais do professor Alexandre Campelo, que é o Yoga Book, Rede Yoga Book, e o Escola de Yoga do Lago. São os dois canais seus, né? Isso. Né? Histórias da Índia e Histórias da Índia. escola. Agora não é mais Escola de Yoga do Lago, é Ah, Yoga e
Vedanta, entre parênteses, Escola de Yoga do Lago. Yoga e Vedanta. Mas eu tenho a impressão que se puser no YouTube Alexandre Campelo, aparece os seus canais. O Né? Yoga e Vedanta, Na busca. não. Não sei. Não? Pode ser que sim. E eu quero agradecer também a presença de todos que estiveram aqui. Nós tínhamos citado até a Tati Mendonça, né? Entrou também a Aldira, pessoa de Mendonça. A Denise Maia e seu esposo Sérgio Maia estão sempre conosco. Doutor Hermano Augusto Rocha também, é nosso companheiro, nosso irmão lá do Centro Saibaba também. Denise Maia e o Sérgio também frequentam lá. Então, queremos agradecer a presença e agradecer, Alexandre, essas pessoas pelo carinho delas em estar conosco dia, no caso, noite, depois de noite, desde segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. São pessoas maravilhosas, estão sempre a quem eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, porque esse projeto do canal começou comigo e o Palmeirinha. A ideia nasceu assim, eu, Palmeirinha e Ana Cristina conversando. Mas hoje ele não é um canal meu, é um canal nosso, feito. É um grupo de pessoas, é um projeto múltiplo, inclusive incluindo essas pessoas que estão sempre conosco. Por exemplo, a Sônia Mesquita não só comparece com regularidade às nossas lives, como faz uma divulgação muito grande. É muito importante para nós. Os demais também devem falar para os seus amigos, seus parentes. Então o canal é tocado por nós todos, não apenas por. Bom? E quando estiver no Rio, quero visitar o Rio. Inclusive a Laís quer muito conhecer o Rio, ela não conhece o Rio. Quero conhecê-los a todos pessoalmente, porque são todos do não, nem todos, Açaí, nem todos. Não? São, Sim. não em todos. O Milton Monteiro e a esposa são de Goiânia. A Júlia Meríssima, ela vai me perdoar, cara, mas ela já falou, mas eu já esqueci. Mas ela não é do Rio, é de fora do Rio. O Hermano é do Rio, a Denise Maia e o Sérgio também. A Aldira eu acho que é do Rio. A Sônia Mesquita é de São Paulo. A Isabel também me foge agora. A Tati Mendonça é do Rio, Ana Maria Bittencourt é de São Paulo, e por aí vai. E outras pessoas que estão sempre conosco aqui. Mas você vai vindo ao Rio, você vai conhecer. A Júlia Meríssima é de Juiz de Fora. E vindo ao Rio, nós vamos organizar aí alguma coisa aí. Vamos pensar o que a Você gente me vai levou fazer. no Centro Sai, fiquei hospedado na sua casa, lembra? Acho que Sim. foi na época do retiro que ocorreu em Miguel Pereira. Miguel Pereira, é verdade. Mas aí venha com mais tempo para a gente você conhecer lá o Centro Saibaba, conhecer as pessoas. Conheço. Você me levou. Sim, mas eu conheço, mas vamos lá. Você não participou do lado dos nossos cânticos. Porque na época, eu acho que as pessoas não haviam o seu canal, então também não me conheciam. Então... Você esteve, inclusive, na escola Satya Sai, né? Esteve lá na escola, visitando a escola. Visitei a escola, lindo. Lindo trabalho. A escola continua cada vez mais ativa. Nossa, que maravilha isso. Uma missão maravilhosa. É isso aí, gente. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Agora, terça-feira, estaremos de volta com a nossa irmã, professora Marilu Martinelli. Ela já me deu o título da live, só que agora eu esqueci. Depois eu pego para comentar e vou mandar a divulgação. Marilu Martinelli na terça-feira, dia 5 de março. Namastê, bom Sairam, muito obrigado. Último recado. Quem já está inscrito no nosso canal, eu peço que entre lá na inscrição e marque o sininho de todas. Porque não basta estar inscrito, tem que marcar o sininho de todas para receber as notificações com regularidade. Tchau, uma boa noite, muito obrigado. Até terça-feira. Bom fim de semana a todos.